a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. O céu proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nessa noite eu gostaria de começar mostrando para os irmãos algumas imagens de alguns homens sábios à vista da humanidade, porém tolos à vista de Deus, que acharam que poderiam guiar a sua vida por si mesmos, sem a necessidade de um Salvador, de um Criador. O primeiro deles foi esse cavaleiro aí. Seu nome, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a rodear a órbita da Terra. Ele foi numa nave espacial russa. Vamos mostrar a próxima foto. Tem como... A próxima? Isso. Essa nave foi aonde ele rodou a órbita da Terra. E foi de Yuri Gagarin aquela famosa frase: a Terra é azul. Já ouviram? Quando ele estava lá em cima, ele ficou tão empolgado que ele falou: a Terra é azul. Yuri Gagarin era o homem que havia ido mais alto no espaço. Ele subiu mais alto do que qualquer avião. Ele havia ido até o espaço sideral. E lá de cima ele viu a Terra, linda, 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 azulada, aquela cor azul. E ele exclamou emocionado: a Terra é azul. Porém, Yuri Gagarin não aceitava a Bíblia, não aceitava a religião. Criado no rigor da filosofia soviética, comunista e ateu, quando ele voltou à Terra, próxima, ele foi entrevistado por várias pessoas e lhe perguntaram: o que você tem a dizer? Eu deixo o recado para os religiosos. Eu estive no céu e Deus não estava lá. A partir de então, parecia que a religião era algo apenas de pessoas que não tinham ciência, de pessoas que não tinham cultura, de pessoas que não tinham estudo. Um cientista da Rússia soviético havia ido ao céu. Eu não vi nenhum anjo, eu não vi nada. Se houvesse um Deus lá, eu deveria ver alguma evidência. Só que Deus tem a sua maneira até irônica de brincar com o ceticismo humano. Pouco tempo depois, esse cavaleiro, volta um pouquinho, por favor, chamado Frank Borman, também foi enviado ao espaço sideral. Só que com uma diferença: ele foi 3 vezes mais alto do que Yuri Gagarin. Enquanto Yuri Gagarin circulou apenas a órbita da Terra, Frank Borman chegou a sair da órbita da Terra. E quando ele estava no espaço sideral, a próxima, foi fantástico. Várias revistas estavam, a Life aqui dos Estados Unidos, isso foi em 1968, a Life estava mostrando fotos que ele enviava do espaço sideral. Veja a Terra como Frank Borman havia visto do espaço sideral. De fato, Gagarin estava certo no primeiro momento. A Terra, de fato, era azul. Só que havia o outro, ele foi a bordo da Gemini. A Gemini era a espaçonave que levou Frank Borman. Só que havia um detalhe que Yuri Gagarin estava errado. Ele havia dito que tinha ido ao céu e não tinha visto Deus. Mostra a próxima foto. Enquanto Frank Borman estava lá em cima, tirando essas fotos, imagina, para um pouquinho e olha essa foto. Lá do espaço sideral. Mais uma. Olha bem. Quando Frank Borman estava passando nesse exato momento, acho que eu tenho até mais uma terceira foto. Volta então, só aquela anterior, essa aí. Quando ele estava passando um pouco por cima aqui desse continente, se eu não me engano aqui está a Ásia, de Cabo Canaveral, eles mandaram algumas perguntas para Borman. Borman, o que você tem a dizer daí do espaço, mediante o que você está vendo? E Borman sempre se destacou como sendo um homem científico, um homem exato, um homem racional. O anterior, que havia ido mais baixo do que ele, havia dito: eu estou aqui e Deus não está. Só que Borman, emocionado, disse o seguinte: daqui do espaço sideral eu só tenho uma coisa a dizer. Primeiro eu quero mandar o meu abraço para minha família que está em San Diego. E depois eu quero resumir numa leitura o que eu estou sentindo aqui em cima. Então leia. E sabe o que ele leu? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Querem ouvir essa leitura na voz do próprio Frank Borman, direto do espaço sideral? Querem?
Então coloca para mim, por gentileza. Enquanto essas fotos estavam sendo tiradas, eu aqui, evidentemente, eu acredito que não precisa nem traduzir, né, pastor? Todo mundo aqui já está tranquilo com o inglês. Então você está chiado. Essa é uma gravação de 1968, mas é a gravação original de Frank Borman, citando a Bíblia do espaço sideral. Por favor. Você não percebeu? Ok, obrigado. Deus ironiza a sabedoria humana. Lá do espaço ele começou a citar a Bíblia. E eu falo para os críticos, para os que não querem aceitar, como é que você explica isso? Sabe, uma vez eu achei interessante, deixa eu falar uma coisa para os universitários que estão aqui. Alguém pode falar com você, prova para mim que Deus existe. Eu não tenho como provar que Deus existe. Eu não tenho como provar. Não, pastor, não. Mas saibam que o fato de eu não ter como provar que Deus existe é a maior prova de que Ele é Deus. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Todo mundo conhece um axioma da matemática que diz que duas retas paralelas são infinitas e que mais? E nunca se encontram. Não é isso? A matemática não diz isso? Não é uma ciência precisa? Prova isso. Quem pode provar isso? Para eu poder provar isso, eu teria que, em primeiro lugar, ter uma régua do tamanho do infinito para medir essas retas e saber que elas jamais realmente se encontram e que elas realmente são infinitas. Como tal régua não existe, esse é o axioma matemático que eu não posso provar. Eu só posso deduzir. E o matemático vai falar para você assim, mas é lógico que você não pode provar isso. Isso está acima do meu calibre mental. Eu só posso provar em laboratório coisas que estão dentro do meu calibre mental. O que está acima, eu não posso provar, eu posso deduzir. Muito bem. Deus está dentro do meu calibre mental ou Ele é maior que o meu calibre mental? Por isso eu não posso provar que Ele existe. Eu posso deduzir. Se eu pudesse provar Deus, Ele não seria Deus. Ele seria um objeto digno de estudo. Porém, a despeito de não poder provar, Deus deixou suas marcas, suas pegadas no universo, e nós estamos vendo cada vez mais pessoas de ciência encontrando a Deus no segundo livro de Deus, que é a natureza. Frank Borman foi um deles. Mas há outros. Veja que interessante essa nave. O nome dela, Voyager. 2 naves Voyagers foram enviadas no espaço nos anos 80. Elas eram naves robôs não tripuladas. E elas iam pelo espaço, pelo sistema solar. Só para vocês terem uma noção do que é o nosso sistema solar, eu não sou um astrônomo, nem um especialista em astronomia. Mas como um apaixonado e um admirador da área, eu dei alguma lida em algumas coisas e fiquei assombrado. Confundi aqui um pouco, né? Eu tinha um professor no doutorado que ele era alemão e ele falava, um dia ele falou na sala, ele queria estudar a Bíblia ao pé da letra. Ele falava, vamos estudar a Bíblia a pontapé. Johann Konings, lembro até hoje, ele não sabia bem, vamos estudar a Bíblia a pontapé. Bom, como eu falei, você estava assombrado ou assombroso que eu estava? Eu estava assombrado, né? Não assombroso. Eu fiquei assombrado, não sai essa palavra, maravilhado diante do que a astronomia tem dito a respeito da natureza e do Deus que a fez. Só para você ter uma noção, quando você estava no high school, os que estudaram aqui, ou quem estudou no Brasil no segundo grau, ou no ensino médio, a professora de geografia deve ter pedido para você fazer uma maquete do sistema solar. Quantos aqui já tiveram que fazer aqui a maquete do sistema solar de isopor? Vários, né? Ou os livros de geografia trazem até uma maquete. Deixe-me dizer que toda a maquete que você fez até hoje estava errada. E o seu livro de geografia também. Mas não culpe o professor, nem o autor do livro. Eu vou explicar por que a maquete está errada. Porque é impossível fazer uma maquete do sistema solar sem um espaço muito grande. Só para você ter uma noção, se a Terra fosse do tamanho de uma laranja, se o Sol fosse do tamanho de uma laranja, sabe qual teria que ser o tamanho da Terra? A Terra seria um grão de areia a uma distância de 9 metros. 9 metros da laranja. Então, se a laranja estiver aqui,
Ajudem-me. 9 metros dá daqui aonde, mais ou menos? Daqui na parede lá ou... Ajude-me, eu não tenho muita noção. Até no meio, até onde mais ou menos, Marcos? Cite alguém.